Olá, empreendedores e empreendedoras do Brasil. Estamos começando mais um episódio do ESM Podcast, Empreender Sem Medo Podcast. Eu sou Leonardo Leandro, estou aqui com o meu parceiro Adriano Santos. E hoje, como sempre, não seria diferente, né? Nós sempre trazemos aqui pessoas que são skin the game, empresários, empreendedores, que têm a sua história, têm o seu conhecimento, que vão trazer e dividir nesse papo com a gente as suas dificuldades, as suas descobertas, as suas estratégias, e esse papo não seria diferente, porque nós queremos apresentar para vocês duas convidadas incríveis. Aqui nós temos a Leandra e nós temos a Isa, da empresa Lequer, e a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. E eu já quero começar com uma pergunta. Vamos lá. Por que empreender? Por que empreender? Bom, para mim, né, vou contar um pouquinho para mim, mas acho que é meio que o que aconteceu com a gente. Para mim, eu tô na área da saúde faz esse ano 28 anos. Né? Eu comecei como instrumentadora cirúrgica, daí fiz auxiliar, técnico de enfermagem, a faculdade. Mas principalmente quando instrumentadora, eu imaginava até quando eu teria saúde para executar aquele serviço que dependia fisicamente de mim. Né? Então, o empreender para mim veio como um projeto de futuro. Então, quando eu não tiver mais saúde para fazer... Ela sabia que ia trabalhar mais. O triplo! O quádruplo. Mas era aquela coisa física. O meu trabalho era muito físico. Entendi. Então, eu falei, até quando eu aguento? Né? Até quando eu consigo? Então, empreender para mim foi isso. Foi pensar no futuro e pensar, no futuro eu quero ter um negócio que funcione, né? Que eu consiga administrá-lo sem tanto a minha força física, a minha presença física, e que deixa um legado para os meus filhos, que deixa um legado para os que vêm depois de mim, né? Que o trabalho não acabe comigo, porque se eu fosse uma funcionária, uma colaboradora, eu acabei e aquilo acabou comigo, né? É então... a primeira vez que eu ouço um motivo como esse, porque a gente sempre ouve, porque eu não aguentava a pressão do trabalho, eu queria ser dono do meu tempo, eu queria ser dono da minha liberdade, eu tinha um sonho, nunca ouvi. Eu sempre amei o que eu fiz. Olha só. E talvez se eu tivesse que estar fazendo isso até hoje, eu estaria amando. Eu sou muito amiga, aliás, a minha melhor amiga é a minha primeira chefe, a gente é melhores amigas até hoje, eu trabalharia com ela até hoje, eu seria funcionária dela até hoje. Então, não era a força o que o trabalho me trazia de pressão, ou não gostar do que eu fazia, era esse pensamento, até quando eu consigo fazer isso? Né? E quando eu acabar, isso acabou comigo, eu não deixei nada. Né? É uma coisa que tá comigo, que eu sei executar e fazer, mas quando eu acabar, acabou comigo. Então, eu queria transformar isso em algo que ficasse. Legal. E você, Isa? Eu assim, tem um pouco disso do que a Lê falou também, mas eu sou uma pessoa que a minha cabeça funciona muito o tempo inteiro. Então, eu acho que o empreender para mim foi exatamente isso. Eu consegui colocar todas essas minhas ideias dentro de algo que é meu para poder ganhar tudo que eu sempre imaginei dentro da área da saúde, assim. As minhas experiências sempre foram dentro de clínicas médicas, né? E aí, quando você trabalha com gestão, que sempre foi a minha área de atuação, de gestão, de enfermagem e tudo, a gente tem algumas limitações, né? Uhum. E então, isso me fazia sempre pensar em coisas muito maiores, onde eu poderia melhorar, crescer, o que eu poderia trazer para mais pessoas. Então, para mim sempre foi isso. O empreender para mim sempre foi... Quero pensar fora da caixa, quero criar coisas novas, quero uma inovação. E então acho que é mais nessa pegada mesmo do negócio, sabe? De tocar o negócio, dos desafios. Eu amo desafio. Eu sou completamente movida a desafios. Então, eu acho que o empreender ele traz muito isso para você o tempo inteiro, né? Te faz o tempo inteiro estar ali exigindo. Não é gestão de tempo. Não é gestão de tempo. Você não consegue sair a hora que você quer. Mas é muito isso, assim, são os desafios e poder colocar toda essa minha cabeça que funciona muito no meu negócio. Legal. Eu quero até trazer uma pergunta dentro do que você trouxe, né? Você falou que você é movida a desafios. E qual foi o grande desafio que você teve que você falou assim, venci isso aqui, não tem mais como voltar para o mercado e se tornar uma colaboradora ou uma executiva? Aonde foi a chave ali que você falou, não, eu nasci para ser uma empreendedora, uma empresária? Eu acho que durante a minha atuação mesmo, o final da minha atuação dentro de gestão de clínica mesmo, da última clínica que eu estava. Eu acho que eu cumpri todos os meus objetivos ali. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu preciso ir além. Né? Eu acho que eu me frustraria muito se eu ainda tivesse que estar em algo que é de outra pessoa.
né? Justamente pela minha personalidade, pelo que eu espero. Então, foi nesse momento, a hora que eu olhei pro local onde eu estava já há bastante tempo, que eu conhecia a Leandra ali, eu olhei e eu falei, gente, eu preciso sair disso, assim, porque senão, profissionalmente, eu não vou alcançar as minhas metas. Então, acho que foi essa virada. E, claro, foi um desafio, porque você troca muito certo, porque o que eu estava ali estava certo, estava funcionando, né, por algo que é novo. Apesar dela já estar na estrada, me convidar para aquilo e a gente entender essa parceria, era algo completamente novo, né? Então, eu tive que sair da minha zona de conforto, mas eu já saí com uma cabeça muito pronta para assumir tudo, porque eu já senti essa necessidade. Então, eu acho que foi isso, assim, cumprir todos os meus objetivos enquanto gestão, o que eu podia. Eu vi a clínica crescer durante 4, 5 anos, né? Saí de lá com mais de 100 médicos atendendo, gerenciando call center, não só a parte de enfermagem, né? Então, eu deixei de ser só uma gestão de enfermagem, eu fui para uma gestão geral de faturamento, financeiro, call center, recepção, tudo isso. Então, acho que eu alcancei ali todos os objetivos que eu tinha. E eu não me via conseguindo voltar, por exemplo, para uma enfermagem assistencial, assim. Nunca foi muito meu perfil, apesar da minha formação, nunca foi muito meu perfil. E aí, depois que eu peguei essa gestão e eu alcancei tantos bons resultados nisso, eu falei, agora é isso, eu preciso ir além. Então, acho que é por esse caminho. E o maior desafio é essa tomada de decisão mesmo, né? Vou sair daqui, que tá muito certo, tá dando certo. Sim. Pelo amor de Deus, Isa não sai, porque os donos não queriam que eu saísse. Mas eu já estava entendendo que aquilo não era. Então, eu acho que... Eu quero dar um passinho atrás, porque a gente está falando desse mercado, desse segmento, mas a gente não falou o que ela quer. É verdade. E as pessoas precisam entender o que ela quer, o que vocês fazem. O que a gente faz? Bom, vou voltar então um passinho para trás de como eu sabia que eu precisava empreender, do porquê ela quer. Então, eu também trabalhei ao lado de médicos, né, desde o começo da minha carreira, e trabalhei muito ajudando nessas questões que hoje é o que ela quer faz, de regulamentação, de auxílio, de gestão, de pensar num negócio de saúde como um todo. E aí, eu brinco que eu era muito acessada, isso eu estava na faculdade de enfermagem ainda, né, eu já era instrumentadora, auxiliar, técnica, eu era muito acessada pelos diversos médicos, colegas dos médicos com quem eu trabalhava, e eles diziam assim, nossa, eu precisava de uma Leandra. E eu ouvia essa frase muito, eu precisava de uma Leandra. E aí na minha cabeça ficava, como é que eu me divido, né? Como é que eu dou conta? Que eu dou conta? Porque eu sou uma só, eu tô trabalhando com uma pessoa, mas fulano me queria, ciclano me queria, beltrano me queria. Então, eu tô perdendo dinheiro, né? Porque eu tô só aqui, e isso ficava muito na minha cabeça. Como é que eu me divido? E, na verdade, o trabalho, eu falo que a empresa, ela surgiu antes do que a minha cabeça pudesse ter pensado nela, né? E isso foi, acho que foi só a minha, talvez, perspicácia de entender que aquilo era um negócio. Eu dava aulas, né? E aí dava aulas de enfermagem e dando aula uma vez sobre centro cirúrgico e falando sobre controles, registros, rastreios que eram importantes ter. No final da aula, uma aluna levantou, posso falar com você? Eu falei, pode. Aí ela falou, tudo isso que você falou não tem no consultório onde eu trabalho. E agora eu tô muito preocupada. Nossa. Eu posso dar o seu telefone pro médico? Eu falei, pode. Eu trabalhava no hospital, dava aula. Falei, pode. Aí, no dia seguinte, o médico me ligou desesperado. Leandra, minha funcionária chegou aqui e falou que eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Eu preciso de você. Você pode vir aqui? Eu falei, posso. Aí, eu saí falei, olha, eu só posso à noite. Eu trabalho, né? Não, tudo bem. Eu te espero. Aí, eu fui. Cheguei na clínica dele e fiz o que hoje a gente chama na Lequer de diagnóstico de KPIs, que a gente deu um nome bonito para isso. Né? O Adriano ensinou que a gente tem que dar nome bonito para essas coisas. E a gente deu um nome bonito. Mas o que eu fiz? Eu andei pela clínica e comecei, doutor, isso aqui tá errado, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ir pra cá, isso aqui tem que fazer assim, isso aqui tem... Né? Isso aqui não tá seguro pro seu paciente, isso aqui não tá seguro pra sua colaboradora. Eu comecei a fazer isso. E aí ele, com um caderninho atrás de mim. Quando terminou, ele falou, Leandra, é muita coisa, né? Eu falei, não, mas dá pra arrumar, tal. A menina junto, a funcionária dele, os dois com aquela cara de desespero. Aí ele virou pra mim e falou, quanto é que você me cobra pra pôr isso em ordem? Eu falei, como? Eu achei que eu só ia dar uma dica, né? Quanto é que você cobra pra pôr isso em ordem? Eu falei, doutora, eu não sei. Ele falou, então vai pra casa e pensa. E aí eu fui pra casa e fiz exatamente assim. Porque eu não tinha a menor ideia, né? Eu era executora daquilo, eu não era empresária. Então, como é que eu precifico um negócio desse? Meu tempo, quantas horas? Eu falei, e agora? Quanto é que eu cobro desse homem? Aí, quando eu trabalhava na instrumentação, eu tinha uma coisa que eu contava tudo em cirurgias.
porque eu recebia por cirurgia. Sim. Então, isso era uma coisa engraçada. Eu ia comprar um sapato, eu olhava pro sapato e falava, quantas cirurgias esse sapato custa? E o que eu fazia essa conta? Quanto tempo eu tenho que ficar de pé, trabalhando, para comprar esse sapato? Então, a minha compra, meu poder de compra, era pelo tempo que eu tinha que trabalhar para ter aquilo. E aí, eu precificava se aquilo para mim era caro ou barato. Pelo esforço que você ia ter, né? Exatamente. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu falei, quanto tempo será que eu levo para pôr a clínica desse homem em ordem, né? E fiz um paralelo e cobrei. Obviamente que eu paguei para trabalhar, porque eu não fazia ideia. Me deu um trabalho de desgramento, né? Eu ganhei um tanto assim, trabalhei um tanto assim. Mas eu fui. Ele não tinha o alvará de vigilância em ordem. A gente colocou todos os processos em ordem. Eu escrevi manual, escrevi protocolo, treinei a enfermagem dele, coloquei tudo em ordem e ele tirou o alvará de vigilância. E na semana seguinte o irmão dele estava me ligando. Ele pagou a Leandra, pessoa física, porque eu não tinha uma empresa, né? Me pagou. Na semana seguinte, o irmão dele me ligou e falou, olha, Leandra, você fez um negócio lá na clínica do meu irmão, eu queria que você viesse aqui. E aí, na sequência, um outro amigo me ligou e falou, Leandra, eu sou amigo do fulano, você fez um negócio lá na clínica dele, eu precisava que você viesse aqui. Eu falei... Agora ferrou. Agora ferrou. Eu abri um CNPJ, uma amiga entrou no AutoCAD, no Canvas, tipo aquelas que não era Canvas na época, fez um logotipo e eu fui. Então, foi isso. E a Lequer hoje faz toda essa dinâmica, né? Então, o que a gente faz hoje? Se a gente tentar resumir numa frase, nós normatizamos estabelecimentos de saúde. Normatizamos desde o tamanho do espaço que ele tem que ter, como deve ser o projeto de arquitetura para dentro da norma, quais são os colaboradores que ele tem que ter lá dentro, quais são os equipamentos que ele tem que ter lá dentro, de emergência, de atendimento, quais são os fluxos seguros para se ter ali, né? Quais são os rastreios, os registros, os controles que são precisos ter ali para que eu prove que aquela assistência é segura e para que eu tenha uma assistência segura para colaboradores, médicos e pacientes, né? Quais são as licenças e os alvarás que a gente tem que ter ali, então fazemos isso. Os manuais, os protocolos, os procedimentos operacionais padrão. Então, hoje a gente pega uma clínica na cabeça do médico, traz ela para o papel tecnicamente falando, desenvolve isso tudo, desde projeto de arquitetura até treinamento de colaboradores e entrega funcionando. E isso a gente diz clínica, hospital, centro cirúrgico? A gente não faz hospitais ainda. Temos um lá em Mato Grosso, mas o hospital ele acaba tendo uma comissão que acaba fazendo, né? Nós fazemos até day hospitals, que é um passinho antes do hospital grande, como a gente conhece, hospital de porta, que a gente fala, né? Esse que tem pronto-socorro e tal. Mas a gente tem alguns day hospitals já em funcionamento. E lá no Mato Grosso a gente tem um hospital que está com a nossa assinatura lá, que nós estamos terminando. Mas a gente faz clínicas, laboratórios, veterinários, não são só clínicas médicas. Então, odonto, vet, físio, tudo que for área de saúde. O protocolo de segurança é basicamente o mesmo, né? Então, a gente faz toda essa galera. Eu gosto sempre de falar e acrescentar, assim, que a gente, como tanto eu quanto a Leandra, a gente tem uma formação administrativa também, e eu gosto sempre de trazer isso porque muitas vezes pensa-se, né, em normatização, enfim, mas não pensa-se tanto na administração depois daquele espaço, né? Eles não conhecem muito, os médicos, os profissionais da saúde, nós não somos formados para isso. A gente passa a empreender, a gente passa a fazer, mas a gente não é formado para isso. A enfermagem ainda tem um pouquinho ali, porque a gente tem uma administração, né? Mas é algo bem, bem reduzido. Mas eu acho que uma das características muito fortes que a Lequer tem nessa questão de normatização é já atrelar nesses processos todos que a gente entra, da estruturação física, técnica, até nos próprios manuais e protocolos, questões administrativas que vão auxiliar depois nessa gestão. Então, quando a gente pensa numa organização de insumo, numa validade de insumo, numa orientação de uma planilha de suprimentos, dentro da técnica, para entregar para uma vigilância sanitária e para trabalhar a segurança do paciente, a gente já traz esse know-howzinho administrativo, porque isso a gente sabe que depois impacta para o profissional. Compras, custos, exato, né? Sem dúvida. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande nosso também, porque isso não está separado da normatização da clínica, isso está atrelado ao nosso serviço. Então, o que a gente faz muito a gente traz o que é normativo, já atrelado aos processos, alguns processos administrativos que vão auxiliar depois aquele profissional ali. Então, eu acho que isso é muito legal a gente trazer,
Porque muitas vezes pensa assim, nossa, eu preciso disso aqui só para alvará, olha o trabalho que você está me dando. O pessoal procura a gente pedindo, né, eu preciso de vigilância sanitária. Quando a gente começa a apresentar o que a gente faz, aí eles falam, nossa, vai muito além da vigilância Às sanitária. vezes eles nem sabem, né, dos problemas Exato. que ele Não. tem. Exatamente. Eu falo que a vigilância sanitária, ela é consequência. Quando a gente desenvolve todo esse processo da Lecare, a vigilância sanitária é consequência. Conseguir o alvará de vigilância é consequência. Tanto que no processo os médicos esquecem. É muito engraçado isso. Porque eles procuram a gente falando da Anvisa. E aí a gente fala, doutor, primeiro a gente vai pensar no projeto, no lugar, no zoneamento, no tamanho da clínica, em quantos funcionários você tem que ter. Na hora que tiver na hora de entrar com os documentos, a gente te avisa. E eles se envolvem tanto nesse processo normativo que eles esquecem. É a gente que avisa, doutor, agora está na hora de entrar com o documento de vigilância. Ah, é verdade, a vigilância. Que foi o que, na verdade, trouxe ele até a gente. A contratação, E eles esquecem. exatamente. Eles esquecem, porque eles entendem que o funcionamento da clínica vai muito além do papel da vigilância na parede. E legal, eu entendi perfeitamente. Eu acho que o trabalho de vocês é incrível. A minha pergunta é a seguinte: quando você começou a crescer, onde que chamou a sua atenção assim, putz, agora eu tenho problema, que é a dor do crescimento? Eu queria aproveitar nessa pergunta, porque eu consegui ver esse crescimento, né? Acho que a Lecare, ela faz parte das 600 empresas que passaram no Grupo Aero ao longo desses 15 anos. Sim. E eu queria fazer duas perguntas associadas ao que o Léo fez, que é, como é que você percebeu que precisava fazer um planejamento e entender, estruturar para a empresa crescer? E como também lidar com liderança, sócios, né? É uma dificuldade nesse momento. Como é que a gente equilibra esses pratinhos? A minha primeira percepção de crescimento foi quando eu conheci a Isa. Né? Então, quando eu era a Lecare, né? A gente fala a Lecare era eu. Sim. Prazer, Lecare, era eu Keep, né? Eu Keep. A Lecare era eu. O nome vem daí, né? De Leandra Carbonari. Então foi uma jogada. Meu apelido de infância é Leca. Então vem o care de cuidado e o nome veio daí. Porque a Lecare era eu. E em nenhum momento eu imaginei que ela seria mais do que eu. Porque na minha cabeça era aquilo, eu preciso de uma Leandra. Lembra? Ela surgiu dessa frase. Então, pra mim, era eu fazendo aquilo que eu fazia em um consultório, em vários consultórios. Só que isso, óbvio, graças a Deus, começou a crescer. Então, eu percebi que eu tinha um limite físico, obviamente. Né? E aí, voltamos à questão do esforço físico. Eu queria empreender para sair do esforço físico, eu estava ficando doente. Porque eu tinha que ir em todos os consultórios, a gente mora em São Paulo, você visitar. E aí, quando eu cheguei nesta clínica que a Isa estava, ela me recebeu muito bem como enfermeira, e isso não era uma frequência, porque eu sou uma enfermeira, e eu chegava na clínica para dizer aquilo que estava errado, faltando. Então, as minhas colegas enfermeiras achavam que eu estava pondo um defeito no trabalho delas, dizendo, você não fez isso, você não olhou para isso, você não... Né? E muitas me recebiam, né, com muitas ressalvas. E a Isa não, ela falou, nossa, ainda bem que você tá chegando. Porque eu preciso de ajuda, né? E a gente juntas sentou numa mesa como essa e antes da gente ir pro fazer, a gente pensou muito juntas. A gente almoçava junto, a gente tomava café junto, a gente pensou muito junto. Então, a primeira coisa foi que eu percebi que ela tinha o mesmo padrão de pensamento que eu tinha. Incômodo, né? Sobre aquilo, né? E aí a gente se deu muito bem. E quando eu a conheci nessa empresa, essa empresa era aqui em Alphaville, né? E eu estava em São Paulo, então eu estava começando a ter essa dificuldade de atender todo mundo, de estar em todos os lugares, de dar conta. Né? E aí um dia no almoço ela falou, nossa, muito legal o que você faz, eu tenho muita vontade de empreender, eu acho que chegou no meu limite aqui, eu fiz tudo que eu podia, eu queria abrir uma empresa igual a sua. Aí eu fui pra casa com aquela informação na cabeça. Queria abrir uma empresa igual a sua. Queria abrir uma empresa igual a sua. Vou ser sua concorrente. Na cara. Eu fui pra casa. Já fui direta, né, gente? Talvez é porque eu já estivesse tendo alguma percepção ali que seria interessante. Faltava né? um empurrãozinho, né? Foi o jeitinho só pra falar, eu acho melhor a gente ir junto. Aí ela falou isso e eu fui pra casa pensando, né? Aí eu falei, cara, sozinha eu tenho um limite. Né? Eu vou talvez demorar muito mais para crescer, para continuar. No dia seguinte eu falei pra ela, vamos almoçar? Ela falou, vamos. Falei, ó, faz o seguinte, não abre uma empresa igual a sua. Você topa? Na época eu não convidei ela para ser minha sócia. A gente tem muito medo da palavra sociedade, né? Já respondendo a outra pergunta. A gente tem muito medo. E aí eu falei, olha, você topa ser minha parceira? Aí ela falou, topo, como é que é isso? E aí a gente sentou, eu falei, vamos sentar junto e vamos entender como é que é isso. Né? Como é que a gente faz, o que faz, quem faz o quê, quem ganha o quê, como é que a gente faz? Ela tinha uma empresa aberta,
né, de enfermagem. Isso é um detalhe. Eu tinha uma empresa de terceirização de serviço de enfermagem. Olha só. Eu tinha acabado de começar ela. Então, eu já vi algumas possibilidades de crescimento dentro dessa empresa. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, poxa, talvez a gente possa atrelar essas duas empresas, a gente pode entender o que a gente consegue fazer. Se a gente tem tanta dificuldade nessas normatizações, nessas rotinas, eu tenho uma empresa que eu vou ofertar profissionais para isso, por que não? Então, E aí a gente fez uma parceria entre as empresas e começamos a trabalhar junto. E aí, automaticamente, eu dobrei a capacidade de trabalho, né? Porque aí eram duas visitando. E aí, um monte de cliente que estava falando comigo e que eu não conseguia abraçar, entrou automaticamente para a empresa. Então, a gente deu um salto. Tipo, ela chegou e a gente deu um salto de cliente muito grande, né? E aí, quando ela chegou e a gente deu esse salto, eu falei, peraí, não dá mais pra gente precificar assim, ó. Quanto custa, né? Agora a gente é empresária e foi aí que a gente chegou no Grupo Era. Né? Então, a gente, através de um outro parceiro que fazia alguns trabalhos junto com a gente, ele falou, olha, eu tô organizando a minha empresa com esse grupo, eles estão me ajudando a estruturar. Eu lembro quem indicou. O Ricardo. Foi o Ricardo. E aí, o dinheiro, né, o capital que a Isa investiu na empresa, nós investimos no Era. Olha, isso eu não sabia. Você não sabia? A Isso gente não. fez... Podia ter cobrado mais. Olha, se eu soubesse que era a Isa Mas a gente é muito interessante isso, porque a gente tem uma mesma ideia de negócio, né? A gente tem uma visão muito parecida de negócio, mas a gente tem perfis de trabalho muito diferentes, que são muito complementares, né? E aí tá até trazendo para o outro lado. Então, quando eu cheguei na Lequer, eu já olhei, eu falei, deixa eu puxar esse lado aqui para mim, e a Leandra mais esse lado, né? Então, mas as coisas ainda se misturavam muito, porque eu estava chegando, eu estava entendendo como ela trabalhava, porque é aquilo, a gente tem modelos de trabalhos diferentes, a gente tem visões de algumas situações muito diferentes. E é o que faz dar certo, na verdade, né? Porque isso causa boas discussões e a gente amplia muito a nossa visão mesmo até para o próprio cliente. Então, eu já fui mais para um lado, porque o meu lado é um lado muito administrativo, eu adoro a operação, eu adoro organizar todas essas questões, e ela tem um lado muito comercial, de pessoas, enfim. Só que a gente precisava organizar isso porque, na verdade, assim, apesar da gente ter nesse momento de união, a gente, cada uma puxar uma pontinha, todo mundo fazia tudo. Uhum. E aí, a gente chegou no Era, e aí foi a hora que o Adriano falou, opa, não pode ser assim. E aí a gente dividiu a empresa em setores, né? Montou uma planilha de precificação, entendeu quanto a gente vinha cobrando até então, quanto valia a nossa hora de trabalho. Foi o Adriano que disse, não dá mais só vocês duas. Então, imediatamente, ela chegou e a gente teve que contratar a primeira funcionária da Lequer. Porque ele falou, não dá pra ser só vocês duas. Vocês precisam de alguém que organize isso. Né? E ela tá com a gente até hoje. Que legal. Então, a gente teve que contratar a primeira funcionária, né? Então, a nossa expansão foi muito rápida. A gente foi indo, né? Então, não dava para parar para falar, não. E aí, contratamos a funcionária, então, entendemos qual era o nosso prolabore, como que a gente ia ganhar, né? Porque até então, a gente não ganhava dinheiro, nós duas. Eu dava aula, então o meu salário era da aula, né? Ela estava na outra empresa ainda. Eu ainda fiquei na clínica uns bons meses. E ela quer as duas coisas trabalhando ali, funcionando. Então ele falou, não, pera um pouquinho, ela tem que começar a dar dinheiro para vocês, né? E aí a gente é muito grata a essa passagem pelo Era, porque solidificou essa primeira fase de expansão da Lequer. Depois nós passamos por uma segunda fase de expansão que, por incrível que pareça, foi a pandemia. Nós triplicamos de tamanho na pandemia. O mercado explodiu, né? O mercado de healthcare explodiu. Porque as empresas precisavam se normatizar. Foi aí que todo mundo entendeu a importância de um fluxo seguro. Sem dúvida. Os consultórios precisavam continuar abertos, atendendo pacientes, sem que se contaminassem ou contaminassem os pacientes. E aí aquilo que a gente fala de o lixo não cruza com o paciente não cruza com não sei o que lá, fez todo e total sentido. Então, a gente ia, treinava as equipes, paramentação, uso de máscara, lavagem de mãos, coisas que são comuns, redesenhava fluxo de atendimento, assim, porque tinham estruturas que não tinham fluxo de atendimento, né? Então, a gente tinha que entrar, repensar, fazer o caminho do paciente. Agenda, como é que você vai agendar? Porque não pode ter 10 pessoas sentadas nessa recepção. Tem uma série de restrições. Exatamente. Então, e adaptações, que interessante. E a gente trabalhou, por incrível que pareça, na pandemia, a gente trabalhou com salão de cabeleireiro,
Foi. A gente deu palestra para a indústria farmacêutica, Academias. academias, porque todo mundo queria reabrir e tinha uma norma de segurança que as pessoas não conhecem. Então a gente normatizou academia de ginástica, a gente normatizou salão de cabeleireiro, de manicure, a gente normatizou escola, Escola, porque verdade. as escolas precisavam receber as crianças Claro. de volta e precisavam de fluxo Protocolos seguro. de segurança. Exato. que não tinham. Então a gente treinou professores e aí nós triplicamos de tamanho na pandemia. Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção legal dessa decisão de vocês é que, normalmente, o empresário, quando está na dor do crescimento, ele acaba demorando para tomar a decisão de trazer um externo para ajudar. Porque ele fica lá batendo cabeça, batendo cabeça, até que chega um ponto que ele fala, ou eu desisto e volto, ou eu preciso de ajuda. E vocês fizeram isso antes, né? Sim. Essa busca foi antes. Eu tenho uma filosofia, algumas pessoas falam que eu sou tonta, que eu sou besta, que eu sou... Ah, você é besta, você não ganha mais dinheiro por causa disso. Eu tenho uma filosofia de que sempre que a gente divide, a gente multiplica. Sim. Então, quando a Isa chegou, eu falei pra ela, eu vou dividir a minha empresa com você. E é isso que a gente faz até hoje. A minha empresa é dividida, ela é de nós duas, né? Na época era a minha empresa, eu falei, eu estou dividindo a minha empresa com você. Em custos, em lucros, em tudo. Então, Eu tenho essa característica também, eu também acredito muito nisso. Tanto é que quando a gente conversou, eu falei, gente, assim, pra mim, eu sempre fui criada dessa forma, então eu não consigo enxergar você ter um crescimento só você. Se você divide, você vai multiplicar. E aí, na hora que veio a questão do funcionário, a gente falou, é que a gente tem umas tomadas de decisão muito diferentes. Vamos. A gente não costuma planejar tanta coisa. E com funcionário, claro que veio essa questão do desse estudo, mas a hora que a gente sentou para conversar, a gente já sentou muito próximo de saber, olha, é aqui, e aí por acaso a gente tinha em mente a pessoa já, e aí a gente só vamos lá. Vem aqui, vamos tentar. Todas as vezes foi assim, que a gente precisou trazer um outro colaborador, né? Agora a gente está expandindo de novo, a gente está de novo numa fase de expansão. Sempre foi isso, nós vamos tirar do nosso e vamos dividir de novo. Beleza. A gente nunca teve medo de fazer isso. E né? funciona, Então, funciona, gente? E tem funcionado. Funciona. Então a gente sempre fez isso. Nós vamos dividir o nosso de novo, vamos dividir o nosso de novo. Porque a gente sabe que dali um tempo isso volta. E tem voltado. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro que eu acho que é bem interessante isso, e também essa construção não é da noite pro dia. Né? É importante para quem está nos ouvindo, isso não é uma imersão de 3 dias. Não. Isso não é... Não, a gente isso é constante, a gente está até agora. Eu pego a sua planilha constantemente. A gente passou por um processo de 6 meses. Foi. Onde foi discutido cada passo, para onde ia, posicionamento, precificação. A gente tomou bronca, a gente fez coaching, a gente fez psicólogo, fez uma série de terapia, a gente coisas. fez tudo. Terapia a gente está fazendo até hoje. Terapia continua. Eu acho que é bom, tá? É Eu acho. saudável. E dentro disso, eu queria fazer uma pergunta olhando para o mercado. Por que o médico, em geral, ele se prepara tanto para a sua profissão e não se prepara para ser um empresário de verdade? Ele não atende muito bem o cliente, ele não agenda bem o cliente, ele coloca na secretária a função de trazer o cliente para dentro quando é um lead, quando chega no WhatsApp. Por que ele não entende que o que ele faz é tão importante também na gestão? Eu acho que é pela própria característica da formação, né? É muita informação, é muito estudo. Claro. E aí é um estudo totalmente direcionado para o atendimento do paciente. A gente, na enfermagem, a gente tem administração 1, 2 e 3, né? A gente tem 3 anos de administração. Eu não conheço muito bem a grade curricular da medicina, mas eu acho que não tem nenhum. Não tem. Né? Não tem. Então é Não tem assim, administração mesmo. anatomia, fisiologia, clínica médica, porque tem tanta coisa, a gente que faz enfermagem sabe, tem tanta coisa para se aprender sobre funcionamento do corpo humano, sobre doença, sobre saúde, que o médico ele é formado única e exclusivamente para fazer medicina, para atender. Então, ele sabe atender o paciente dentro da sala muito bem. A hora que sai daquela sala dele, nada mais faz parte do universo dele. Só que a gente tem um outro viés. O médico acredita que porque ele tem tanto conhecimento assim, estudou tanto assim, e ele tem uma capacidade muito grande, né, de absorver informações, que ele consegue aprender isso sozinho. E que ele consegue fazer sozinho. Então, o grande erro é querer fazer a medicina e a recepção, e o marketing, e o alvará, e não sei o que lá. Não, eu li... Pra gente chega muito. Eu li a norma. Doutor, não é ler a norma. Né? Eles têm uma capacidade de aprendizagem muito grande, isso é treinado durante a faculdade, ele precisa continuar estudando medicina a vida inteira. A gente está vendo a medicina aí avançar a cada dia para coisas diferentes, e os médicos avançam junto.
Mas administrativamente não é a mesma coisa. Então, eu já acho que não é que o médico tem que aprender a fazer tudo. Ele tem que saber sobre tudo, mas ele tem que aprender a delegar bem as outras coisas que não estão na função medicina. Né? Então, quem vai fazer esse acolhimento, como eu vou treinar essa pessoa, que equipe eu vou trazer para fazer isso, quem vai fazer gestão, quem vai fazer... Ele, óbvio, tem que conhecer, porque só conhecendo é que eu delego, né, e controlo, mas não é mesmo da expertise dele e não dá tempo de ser. E o médico, ele não foi preparado realmente para a administração. E o mercado de saúde, ele vem mudando constantemente, né? Então, se a gente voltar lá há muito tempo, o que a gente tinha? Um consultório, que era uma salinha onde você sentava, atendia e acabava. Hoje, 90% dos clientes da Lecare tem clínica cirúrgica, com uma sala cirúrgica onde você vai fazer procedimento que você não precisa estar no hospital. Então, esse caminho do mercado de saúde, ele vem numa evolução, né, aonde o médico, ele simplesmente, com toda a formação dele, ele foi colocado ali. Ou ele caminha com esse mercado, ou então ele vai ficar para trás. Sim. Porque é muita tecnologia, é muita coisa nova que está surgindo, né? Os pacientes querendo, né, essas tecnologias. Sem dúvida. Até a publicidade mudou no campo médico. Hoje pode um monte de coisa que não podia. Tudo isso foi mudando. Então, acaba que eles são colocados ali naquela situação e eles não estão preparados para isso. Né? O mercado de saúde, ele vem evoluindo, assim, muito rapidamente. Eu também acho que até o acesso às faculdades de medicina, se a gente olhar, antes era mais restrito esse acesso, a gente tinha menos faculdades de medicina, né? A gente tinha um acesso mais difícil à faculdade, então a gente tinha muito famílias médicas, filhos de médicos, o pai, verdade. O filho, e isso era passado adiante. Então o filho, ele assumia o consultório que era do pai, e assim, né, e o irmão, e o tio, e o... Hoje em dia, você tem um médico formado que você pergunta quem é médico na sua família, ele fala ninguém. E ele quer empreender. Ele é o primeiro, né? Então, ele não tem um lugar para ele ir atender, que é do pai, que é do tio, que já está pronto, que ele vai sentar e atender. Então, esses médicos novos, eles chegam para o mercado tendo que abrir as suas próprias clínicas, sem ter absolutamente nenhum conhecimento, nem de como é ter uma clínica, porque o pai tem, porque o tio tem, porque, né? E aí, muito menos de tudo que cerca isso administrativamente falando em negócio, né? É porque isso vai muito além de ter uma clínica, né? Assim, de ter um espaço e chegar para atender. Tem as operadoras de saúde que também mudaram, né? A relação com os convênios. A questão do mercado de saúde e a evolução, a deshospitalização que vinha lenta quando chegou na pandemia. O que a gente precisou fazer? A gente não tinha lugar para atender todo mundo. Então, essa deshospitalização, ela acelerou, assim, eu brinco que uns 20 anos por conta da pandemia. Tanto é que a gente que regulamenta espaços de saúde, pós-pandemia, a nossa explosão foi médicos que queriam ter sua própria sala cirúrgica. Porque durante a pandemia, as cirurgias eletivas, elas não podiam acontecer. Não tinha onde operar os pacientes. Não tinha onde operar, não tinha onde fazer nada. Né? Mesmo depois da liberação. Ele entendeu o quanto o negócio dele era frágil. Exato. Por exemplo, o cirurgião plástico, ele vive de operar. Fechou. Ele passou a pandemia sem operar. Não podia mais levar no hospital X, no hospital Y. Então, para que eu vou atender o paciente em consulta se o fim da consulta é cirúrgico e eu não tenho onde operar esse paciente? Eu tive uma sobrinha que não pôde operar um câncer de estômago, de intestino. Pois é. Da pandemia. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. A gente sabe que o ambiente brasileiro para empreendedorismo ele é extremamente burocratizado. E vocês são pessoas que estão atentas com as normas, com os procedimentos, né? Todas essas normas e procedimentos, elas são de fato importantes ou tem algumas que realmente, se não tivesse, também não fazia diferença? Para nós, é difícil falar isso e os médicos às vezes falam, desse jeito não dá para abrir clínica nesse país, né? Desse jeito é melhor eu mesmo ficar lá no hospital. Mas todas as normas são importantes. Se a gente olhar a mais mínima coisa, Léo, que a vigilância pede, que às vezes o médico fala, o que é isso que não faz sentido? Vou te dar um exemplo besta. A vigilância diz que eu não posso guardar nada embaixo de um sifão de pia. Aff, Maria. E aí a gente chega no consultório e fala, doutor, esse armário aqui está inutilizado, então a gente tem que proteger esse sifão. Pelo amor de Deus. Aí eu explico, né? Porque na hora se você tá bravo, você não pensa. Então aí eu explico. Essa pia onde você lava a mão, então se você mexeu no sangue do paciente e tal, depois você vem aqui e lava a mão, certo? Certo. Então eu lavo a minha mão suja. Pensa num microfuro nesse sifão lá embaixo. Já era. E pensa na gaze que você usa no paciente embaixo disso. Tudo já. É isso. É surreal, né?
É porque é muito interessante porque esse exemplo, acho que isso aqui vai dar um bom corte. Ele é muito interessante porque é no detalhe. Precisa olhar. Eu vou te Mas dar as um outro normas- detalhe. Eu vou te dar um outro detalhe. A vigilância diz que a porta do banheiro que atende pacientes em procedimentos deve abrir para fora. Pra fora. Para fora. Pra fora. E aí os médicos falam, Leandro, pelo amor de Deus, qual que é o sentido? Por que a porta tem que abrir para fora? Aí eu digo, doutora, a paciente entrou aqui e fez um ROF, que agora todo mundo faz, harmonização facial. Sim. Ou um laser, sei lá. Aquilo dói. Aquilo dói. Tá? Ela fica ali que é a dor da beleza, a gente fica ali quietinha fingindo que não dói, mas tá doendo muito. Pensa se a paciente faz uma hipotensão, ou se ela faz uma taquicardia por causa da dor, ou se ela faz um reflexo vagal, ou se ela faz uma náusea, uma hipoglicemia, porque ela estava sentindo dor. Aí ela fala assim, ai, acabou, eu vou ao banheiro. Ela entra no banheiro passando mal e ela não falou pro médico. E ela cai lá dentro. Eu derrubo a porta em cima dela? E ela pode ter caído perto da porta. Ela Exatamente. pode Como é que eu estar tiro a estar porta? impedindo. A porta tem que sair para fora. A gente tem um conjunto Cara, de que normas. doideira, E essas normas, elas são feitas no detalhe. E aí o que a gente explica muito para esses médicos, para esses profissionais, é que o detalhe é o que faz o todo. Então não dá para dizer, olha, essa aqui é menos importante do que essa, ou isso é menos importante. Você nunca que sabe o que pode acontecer, Porque né? você nunca sabe o que pode acontecer, e mais do que isso, todos esses detalhes se comunicam para a gente ter um ambiente seguro. Então não dá para dizer, a RDC 50 é menos importante ou é mais importante que a RDC, ou que uma SS... Ah, eu não vou olhar para a norma de bombeiro. Exato. Como assim? Eu não vou olhar para a parte trabalhista. Não vou olhar para né? acessibilidade. Acessibilidade. Não tem Então, jeito. Eu acho que esse... Interessante. Realmente, eu também acho que vai dar um bom corte isso aqui, mas é interessante quem está assistindo entender tudo isso, porque a gente tem uma... A gente vai no médico e acha até meio caro, mas a adequação do espaço de trabalho... Para você estar seguro. Para você né? estar seguro, custou. Sim. E esse custa. investimento, como o Custa médico caro. empresário, ele vai ter que remunerar, Vai passar. vai ter que remunerar. Então, de fato, tem toda uma justificativa de que por que são essas coisas. E aí é interessante o que você está falando. Claro que a gente vive num país com muitas dificuldades, né? Mas é importante você desconfiar do barato, sai caro. É muito importante você Olha, desconfiar. Adriano, eu tenho uma frase que é assim, ó. Você não compra uma Porsche pelo preço de um Fusca. Uhum. Se você for na loja e a Porsche tiver o mesmo preço que o Fusca, você compra. Obviamente que não. Eu vou falar, gente, pelo Tem amor de alguma Deus, coisa essa Porsche errada. tá sem motor. Como é que eu vou comprar uma Porsche pelo preço de um Não dá Fusca? pra comprar nem a casca. Não dá, entendeu? Não dá pra comprar nem o volante da Porsche pelo preço de um Fusca. O pneu, né? Então, é bem isso. Você não compra uma Porsche pelo preço de um Fusca. Eu não estou dizendo que o Fusca não te leva onde você quer ir. Ele te leva, mas você está indo de Fusca. Tem os seus riscos. Você entende? É bem essa, é isso. É assim, eu quero ir de Porsche ou eu quero ir de Fusca. Os dois te levam no mesmo caminho? Levam. A Porsche talvez mais rápido, com mais segurança, com mais desempenho, com mais... É exatamente isso. O Fusca te leva para o mesmo lugar? Leva. Pode ser que quebre o câmbio no meio do caminho, que você tenha que... Mas ele te leva, tá? Agora, isso aqui custa um Fusca, Mas isso aqui ele custa uma Porsche. leva, mas pode ter problema, porque a gente tem visto muitas notícias aí dessa Exatamente. deshospitalização, levando procedimentos para alguns certos lugares. Pacientes tendo e problemas. pacientes tendo problema. Exato. Exato. Por mais E aí, que às a vezes, não é só falta de imperícia. acesso, né, faça isso com as pessoas, mas tente se programar, parcele, guarde, exato. mas não arrisque a sua vida, E às sua vezes não é só carreira, né? a sua imperícia, carreira né? em ambientes que não são seguros. Esses problemas, às vezes, não é só imperícia médica, às vezes é como é que é? Desadequação do espaço pode trazer problema, né? Exato. E muito é isso. Muito A assim. maioria das vezes A maioria das vezes não é uma imperícia médica. É o médico se deparar com uma emergência e não ter um material de emergência adequado. Mas justamente porque ele não conhece a norma. E não é Muitas por mal, vezes, e não é por entendeu? mal. Não é por mal. Sim. A gente tem, por exemplo, o CFM, ele traz ali para o nível de clínica que você tem um tipo de material que você tem que ter de emergência, por exemplo. O médico, ele para ler toda a normativa do CFM? Ele não para. Quem vai fazer isso normalmente são os enfermeiros, é quem está ali na equipe técnica, né? Claro que ele tem uma noção do quanto aquele procedimento é invasivo, os riscos e tudo, mas ele não vai saber exatamente a exigência daquilo. Então, às vezes eu não vou ter um desfibrilador externo automático, mas eu vou ter um oxigênio ou eu vou ter uma medicação ali de anafilaxia, por exemplo. Mas às vezes não é o necessário a ter, não é o suficiente para atender todas as coisas que podem ter ali. E não é só o equipamento. Será que o meu corredor, para eu remover, para eu tirar esse paciente, para eu transferir esse paciente, ele passa uma maca adequada?
Então, a gente volta lá na questão normativa, né? Ele não vai saber se o corredor precisa ter 1,10 m, 1,20 m, ele não vai saber Será isso. que a minha equipe está treinada? Ó, a Exato. gente teve um caso aí que aconteceu lá na Bahia de uma morte de um paciente em clínica de transplante capilar, e até fomentou uma mudança na normativa para transplante capilar, que o paciente fez o transplante, ficou lá deitadinho recuperando, e aí ele pediu para a enfermagem que ele precisava ir ao banheiro. A enfermagem levantou ele e deixou ele ir ao banheiro. E ele caiu dentro do banheiro. Tá? Numa parada cardiorrespiratória. Então, assim, eu podia levantar esse paciente? Eu podia levar ele ao banheiro? Não foi o médico. O médico tinha feito a cirurgia, estava lá na clínica. Mas as normas não eram processos da Não eram clínica. processos, entendeu? mas eu é exatamente posso, quando isso. eu levanto esse paciente, eu tenho que medir alguma coisa antes de levantar esse paciente, eu tenho que fazer algum tipo de análise antes de levantar esse paciente. Você entende? Porque a partir do momento que eu levo o paciente para dentro da minha clínica, eu preciso ter os mesmos cuidados que eu tenho no hospital. Eu costumo dizer para os médicos assim, ele fala, Leandra, mas toda essa exigência é para uma clínica? Eu falo, doutor, a partir do momento que o que passa pela porta é paciente e o que se faz aqui dentro é atendimento médico, você é um hospital de tamanho pequeno. Que coisa. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para a Isa, relacionado até a Anvisa. A gente ouve muito nisso, a gente acaba entrando nas clínicas e a Anvisa é sempre a vilã, né? E eu queria muito entrar nessa questão de produto. Quanto é importante a gente ter cuidado com o produto, de onde ele veio, origem, porque os médicos acabam comprando mais barato e aí, às vezes aquele produto não é original ou ele é misturado, não sabe a procedência. Quais são os riscos reais que um empresário médico está correndo? Um fechamento, uma interdição, né? A gente tem pegado bastante lugares que têm recebido visitas de vigilância sanitária, aonde a vigilância sanitária tem pedido para fazer descarte desses produtos, né? A gente precisa que todos os produtos eles tenham um rastreio e eles sejam validados pela Anvisa. Sem isso vai causar um descarte, uma interdição e logicamente, um impacto financeiro muito grande pro médico. Recentemente, numa implantação técnica que eu fui fazer, a gente tinha um médico que ele gostava de usar nos pacientes produtos de fora do país. Só que nenhum desses produtos, eles tinham o registrozinho da Anvisa, né? Ele tinha FDA, mas não tinha Anvisa. Ele não tinha Anvisa. E aí, assim, tudo bem que você tem ali uma comprovação e tudo, mas a gente está no Brasil, a gente precisa seguir essas regras. E aí ele recebeu uma visita de vigilância sanitária. E aí eu vou até abrir um parêntese. Não era um nível de clínica que receberia uma visita de vigilância sanitária com tanta frequência. Ele recebeu, ele foi, acho que eu brinco com ele que eu falo assim, você foi sorteado hoje e ele recebeu essa visita. E quando ele chegou lá, quando a vigilância chegou, ela pegou esses produtos. Ele tinha um valor enorme, porque ele trouxe bastante coisa, né? Só que a gente, apesar de ter o FDA, a gente não tinha ali o registro da Anvisa. Então, aquilo não pode estar ali dentro. É proibido o uso em pacientes de qualquer material, equipamento ou insumo que não tenha registro da Anvisa. Então, há uma notificação, tá, de recolhimento, e você precisa fazer isso com a empresa que é parceira da vigilância sanitária, que vai até lá, existe um auto de infração, isso fica depois o nome da tua clínica, que você teve um auto de infração, então isso já deixa uma anteninha ligada para o órgão, e aí essa empresa, ela vai lá, ela preenche esse auto de infração, você entrega tudo para essa empresa, aquilo está tudo lacrado, você entrega tudo, justamente para quê que a vigilância faz isso? Para não ter nem a chance de, eu descartei. Não descartei, não. Eu vou voltar a usar depois que você foi embora. Cara, isso quebra negócio. Isso quebra negócio. Esse cliente nosso, ele teve um prejuízo, assim, a hora que ele contou, porque a gente ajudou, na verdade, com outras pontuações que tinham ali, né, pra gente fazer os ajustes, além da questão medicamentosa, ele tinha outras questões que a gente precisaria ajustar. E, assim, o prejuízo dele foi enorme, mas, assim, enorme mesmo. E a gente já viu prejuízo parecido, a Isa tá falando agora, com coisa vencida. Então, quando a gente fala de gestão, a gente chegou numa clínica também para fazer uma implementação e aí organizar armários, né, com as meninas da enfermagem, olha o que guarda onde, como guarda os insumos. Nós abrimos um armário e ele tinha preenchedores. Eu acho que devia ter, sei lá, uns 100 mil reais de preenchedores que foi pro lixo.
Putz, mas não sabia? Ou tava usando? Ele, médico, não sabia. Não sabia. Porque ia chegando e as meninas iam guardando. Aí a Então, vai Não tinha um chegando- protocolo. Não tinha um protocolo. O que chegou primeiro, o que chegou depois, o que comprou, tá pra vencer, vamos fazer uma, sei lá, uma promoção, um dia do preenchimento, vamos repassar para um outro médico que usa mais, sabe? Essa gestão de negócios. A gente fala muito isso assim. Hoje os médicos estão criando seus próprios produtos, né? É muito comum isso acontecer. Então, precisa se passar por uma aprovação, precisa se levar isso à Anvisa para que ele possa ter aquilo dentro da clínica. Até assim, a gente tem algumas normas que vão segurar um pouquinho a venda casada de produtos. Isso a gente entra até no outro assunto, é uma outra questão, mas a gente tem normativa, inclusive, para isso. Então, o médico ele pode criar o produto dele e ter dentro da clínica dele? Ele pode, mas a parte documental, a parte regulatória desses produtos, eles precisam estar de acordo. A gente tem normas para isso. Não é simplesmente, olha, a formulação do produto é essa, eu vou levar lá naquela farmácia de manipulação que eu confio, ele vai fazer e eu vou vender para o meu paciente. Não. Vai muito além disso. Administrativamente, a gente tem processos que precisam acontecer para aquele produto estar ali dentro. E juridicamente, E para que ele possa juridicamente vender sem também. que isso seja uma venda casada. E são coisas completamente diferentes. Suplemento alimentar e medicações, né? São legislações completamente diferentes. Alimentos tem uma legislação, Exato. medicamentos tem outra outra. legislação. Suplementos entra na legislação de alimentos. Né? Legal. Que é São muito coisas menos, diferentes. menos burocrático, muito menos Não norma. tanto, É mesmo? não tanto. É. Olha São só. burocráticas Mas isso são também. coisas que às vezes eles não sabem mesmo, né? Olha, essa formulação é muito boa, ela funciona, vem cá, deixa eu dar de brinde pro meu paciente, se ele quiser, eu dou, ele compra, enfim, tem tudo isso, tem. Mas se a vigilância sanitária hoje ela chega no estabelecimento aonde eu tenho produtos com o meu nome, ela vai te questionar sobre isso. Existe uma empresa aberta? Não existe? O que a gente tem? Quem é o Quem farmacêutico é o farmacêutico responsável? responsável? Qual é o lote? Qual é a validade? O que tem que estar naquele rótulo daquele medicamento? Isso está Como eu validado? posso não tá? prescrever isso para o paciente? Porque eu não posso dar são os na mão dele, eu tenho que protocolos, né? prescrever para ele. Então não é simplesmente botar um produto. Claro, é rentável? É. Dá para fazer? Dá. É só fazer direitinho. É isso que a gente fala. Porque depois as consequências do errado, né, de pular etapas e não cumprir isso, são consequências Bem que danosas, podem quebrar. né? Podem E quebrar aí é uma o que você clínica. falou, sai caro. Custa caro fazer uma clínica na norma? Custa. Mas é o barato que sai caro que você comentou. Não fazer a clínica na norma sai 2 vezes mais caro lá na frente. Porque em algum momento, seja na perda de um suprimento que você não organizou, seja numa visita que você tem uma multa, seja num recolhimento de um material. E eu acho que a pior perda que existe seja na perda de um paciente. Né? Porque isso vai você dar não errado valoriza, em algum mas... momento, né? Em algum momento, algo de errado vai acontecer, Vai. que é É inevitável. a famosa lei de Murphy, né? Se Só algo que pode você dar precisa errado, estar vai ok. dar errado. Exato. E é comum, assim, por exemplo, que a gente fala, a gente precisa entrar numa estruturação física, no desenho da planta. Vocês não são arquitetos, nós somos enfermeiras e a gente conhece fluxo, a gente conhece norma. A gente nem quer o lugar dos arquitetos, tá? Arquitetos, por favor, saibam. A gente não quer desenhar as plantas de vocês, mas a gente está ali para auxiliar, porque a maioria, né, dos estabelecimentos de saúde, eles recebem visita prévia para poder receber o teu alvará. Então, além da questão de segurança que a gente traz, existe essa questão de uma visita. Então, imagina o prejuízo que é você estar com uma clínica praticamente pronta, receber a vigilância sanitária e ela dizer, olha, você vai ter que quebrar 50 paredes, você vai ter que quebrar o teu teto, porque o teu Essa ar-condicionado porta aqui não tá... tem que abrir pra essa fora, porta isso tem aqui que tá tinha pra que- cá. O elevador tem que ter o tamanho tal, não tem. Exato, Só aí essa você já pia não podia gastou. estar aqui, tinha que estar ali. Você está com a clínica praticamente pronta. Isso e aí acontece você... mais do que a gente imagina? Muito. Com a gente todo santo dia. Mas eu Sempre. entendo isso, sabe? Porque é a mesma coisa quando a gente olha qualquer outro tipo de segmento, né? O cara, ele é um eletricista, ele fala assim, ó, quero começar a empreender. E ele simplesmente fala, eu sou bom de elétrica, eu vou começar a empreender. E ele não olha todas as nuances do negócio dele. Então acontece isso em vários segmentos. Riscos, né? Tem riscos. Vários segmentos, EPI e tal. E no ramo médico não ia ser diferente. Mas o que eu acho até curioso dentro do mercado de health, que é um mercado, né, que cada vez cresce mais, se profissionaliza, mas ele ainda é muito amador. Sim. E dá essa sensação em nível de gestão, né? Aí, nível de Ele gestão, ainda sim. é Porque é muito isso, amador. eu sou médico, eu sei atender pessoas. Eu abro uma sala e atendo pessoas. E a mesma coisa com fisioterapeuta, Com com todo mundo na área da dentista, saúde, tá? O veterinário. Exato, todo mundo. As pessoas, a gente
não tem essa formação. Então, a gente entra nisso. E o mercado de saúde é o que você falou. Eu também acho ele muito amador para muitas coisas. Assim, quando a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais profunda, o mercado de saúde ele ainda é muito amador para essas questões, né? O que eu falo é que ele é um bom mercado, porque quem vai ficar sem saúde? Saúde, ninguém vai. Né? Ele é um mercado muito promissor, mas tem que ter muito cuidado. Que nós duas somos agente do caos. É. Porque a gente chega dizendo qual é o pior problema que pode acontecer. Porque para nós cabe isso, pensar o que pode dar errado. Claro. Né? Exato. Minha clínica tá dando muito certo, ok. Vamos olhar para ela e pensar o que pode dar errado. E agir nisso, né? É isso que a gente faz. E é interessante, porque a gente tem uma empresa que é do ramo da saúde. Então, muitas vezes, a primeira coisa que eu viro para a Leandra quando a gente quer fazer alguma coisa nova, ou a gente está pensando num produto novo, a primeira coisa que eu falo é assim, isso aqui pode dar errado. Se isso aqui der errado, a gente tem um grande problema. Então, muitas vezes, apesar da gente ser das decisões de a gente olha e fala, é isso que a gente quer? Vamos? A gente dá conta? Dá, vamos embora. Ao mesmo tempo, na hora que a gente está pesando a gente usa o caos para nós mesmos. A gente usa o caos para a gente mesmo, porque é uma análise de quê? Quantos produtos a gente já botou na Lecare? E a gente resolveu dar uma segurada, porque a gente entendeu que aquele produto ele é promissor, mas não pro momento, porque a gente testa ele. Então, a gente dá um passinho para trás. Se der qualquer coisa errada, a gente tira. Exato. Porque existem riscos que a gente não pode correr com isso. Né? E botar não é nem dar errado. Nisso. Se a gente perceber que no meio dá certo, a gente entrega. Mas se a gente perceber que aquele caminho foi mais trabalhoso do que ele devia, tomou mais tempo do que ele devia. E não lucra o que deveria. A gente teve que corrigir muita coisa. A percepção do cliente, às vezes, não é a percepção que a gente teve que corrigir muita coisa. A gente fala, não vamos que não tá pronto isso aqui. O que é legal nisso tudo é que vocês duas têm uma característica muito de executoras, né? De ir para frente, de incitabilidade alta. Ter uma ideia nova, vamos fazer, e, né, coragem, competição, gosto de desafio, tudo que vocês falaram ali, se a gente pincelar algumas palavras, são palavras de que pessoas que têm uma preferência comportamental mais de executor, mais de iniciativa. E já esse olhar de o que pode dar errado, de pensar nos processos, no passo a passo, de ter os cuidados necessários, já é uma característica de um perfil completamente oposto. Só que como vocês são tão treinadas para isso, vocês conseguem fazer essa adaptação comportamental muito rápido. Olha, eu vou ter que dar o crédito para minha parceira. Quem pensa mais no que vai dar errado é ela, tá? Crédito seja dado. O analista dela é mais alto. O analista dela é mais alto. Eu sou a pessoa do vamos, entendeu? Eu fico botando perna na equipe, botando perna em todo mundo. Aí ela me chama e fala, parceira, se isso aqui... E aí a gente senta, e aí a gente... Então, assim, esse analista dela... Não é que eu não penso, eu não sou inconsequente, não é isso. Mas eu sou muito mais à frente, a ponta, a linha de frente, né? E ela é muito mais esse administrativo. Tanto que quando nós nos dividimos na empresa, né, até por uma sugestão do Era, que entendeu esses nossos perfis, fez testes, eles disseram, olha, a Leandra é comercial, a Isa é financeiro. A Leandra é operacional, a Isa é administrativo, né? Então, ela fica sempre nesse olhar do... Por exemplo, a gente tá agora para contratar um outro funcionário. Eu falei, parceiro, gostei dessa menina, vamos contratar ela amanhã? Ela, não, tá vindo carnaval, a gente não precisa contratar uma pessoa pra ficar parada no carnaval, a gente vai esperar pós-carnaval. Falei, tá bom, a gente vai esperar pós-carnaval. Olha, gente, eu sei que ela fica assim, ó, do meu lado, tremendo. Ela fica assim, vamos. E aí vamos eu falo... começar segunda. Amanhã. Não. A gente fez a entrevista, amanhã a gente já fala com ela. Eu falei, não, só depois do carnaval. Por quê? Não, porque... Olha, a gente tá indo agora para Belo Horizonte, a gente tá com um monte de coisa. Que momento que eu vou conseguir sentar com essa pessoa? Eu não ia conseguir. Dela, Exato, eu não vou conseguir fazer isso agora. E aí a gente faz caixa, porque aí eu só pago ela no outro mês, então fez o fluxo de caixa. Existe um planejamento, tá, gente? Eu gosto de desafio, eu vou, vamos, mas por trás... Quando eu falei, a minha cabeça, ela funciona o tempo inteiro, ela tá realmente funcionando, pensando em coisas novas, mas sempre tentando analisar que momento é aquele que a gente tem que botar aquilo para funcionar, né? Qual a estrutura que eu preciso disso? Em geral, os processos da Lecare, a maioria sou eu que vou desenhando, e aí a gente valida tudo juntas. Nada na Lecare, eu bato o martelo, a Leandra bate o martelo. Cada uma na sua característica, a gente senta, a gente conversa, a gente tem muitas discussões, justamente porque a gente tem perfis diferentes, mas a gente se completa muito nisso. A gente, depois que a gente passou pelo ERA, principalmente, a gente conseguiu atingir esse equilíbrio. Então, cada uma com a sua individualidade... Lembra, né? Cada uma com a sua individualidade, cada um com a sua personalidade, a gente conseguiu entender e limitar. E aí,
A sociedade, ela passa a ser algo muito mais tranquilo quando você consegue entender o outro. E tem horas que a gente discute, eu digo, tá bom, então vamos do seu jeito, você tá certa, vamos ali. E tem horas que a gente discute, ela fala, tá bom, então vamos fazer do seu jeito e vamos ali. E se der errado aqui ou ali, nenhuma vai dizer, tá vendo? Fez do seu jeito. A gente nunca fez isso. Saber ceder e comprar a ideia do outro faz parte da sociedade. Se der certo, deu certo porque nós duas fizemos. Se der errado, deu errado porque nós duas fizemos. E isso é uma característica que eu gosto de trazer muito dentro da Lequer, assim, com a gestão dos nossos colaboradores, né? Eles vão errar, gente. É natural. Eles vão errar. Por mais que eu tenha um processo, por mais que eu tenha ali tudo desenhado, que você treine, em algum momento eles vão falhar, né? Claro que a gente quer mitigar toda essa falha, porque eu não quero que meu cliente sofra com isso. E muitas vezes a gente precisa até ter algumas ações um pouco mais incisivas, emergenciais para fazer isso. Graças a Deus, as meninas, elas erram muito pouco. Mas quando elas erram, não é uma característica nossa, até porque a gente não faz isso com a gente, dizer, olha, foi você que fez isso. Então, a gente traz para que, a empresa falhou. Houve um erro nesse processo. Se foi você, não me interessa. O processo, ele liga todo mundo. Então, vem cá, vamos consertar, porque isso não pode acontecer? E aí, a reunião de time geral a empresa falhou. Eu gosto muito disso, e eu falava muito disso nas nossas conversas, que é duro com os problemas e brando com as pessoas. Porque senão você não tem time. Exato. E isso é muito importante. E ainda bem, assim, graças a Deus a gente tem um time muito constante na Lequer agora, né? A gente chegou num time muito constante. A gente passou por uma fase, isso também foi um desafio. A gente passou por uma fase de alguns colaboradores que não se encaixaram. Mas hoje a gente entende que não é que eles não se encaixaram por um problema da empresa. Eles não se encaixaram porque a gente talvez estivesse procurando um perfil errado. E aí nós entendemos... Contratar certo é muito importante. Nós entendemos qual era o perfil que a gente precisava procurar, qual é o perfil da nossa empresa, qual é o perfil da pessoa para trabalhar na nossa empresa. E hoje a gente tem um time muito conciso, muito bom. A gente tem realmente um time. A gente consegue se ausentar como a gente fez nós duas para BH e a empresa funcionar lisa. Isso no início era impossível, aqui. né? Era impossível. Se a gente falar, nós vamos sair 5 dias, 3 dias que fosse. Gente, não tinha condição. Eu não imaginava a Leandra indo pro Atacama. Não, 10 não dias. tinha. Que é isso? Desliga o celular e vambora, entendeu? Isso não existia. Hoje a gente tem. Claro que isso foi uma maturação, enfim. Uma coisa que eu e a Leandra, a gente também trabalhou muito dentro da Lequer é que a gente tem um modelo de negócio muito diferente. Então, às vezes, a gente ficava assim, meu Deus, mas a empresa X, Y, Z, ela desenha as coisas desse jeito. Primeiro o colaborador chega, ele é treinado, existe um desenho. Na Lequer tem coisa que não funciona assim. Porque o que a gente faz é muito diferente, é muito complexo. Não adianta eu botar um funcionário sentado comigo o tempo inteiro eu falando com ele. Ele não aprende. Então, muitas vezes, e por isso a gente errava muito nos perfis. Por quê? Porque o colaborador que chega comigo hoje, claro que eu vou orientar, vou dar um treinamento, vou explicar, eu vou fazer isso. Só que eu não vou fazer isso de uma maneira comum. Senta aqui, vou te passar uma aula. Não, ele vai comigo para a prática. E aí, de repente, eu jogo ele na prática. Comigo, óbvio, acompanhando. Então, assim como é um médico. Que ele vai pra residência, ele vai sentindo a prática. De repente ele entra pra te operar sem ter operado nenhuma vez, ninguém sozinho. Mas a gente entendeu esse modelo da Lequer, na verdade, porque a gente sentia muita dificuldade na contratação, porque a gente queria trazer métodos muito tradicionais para uma empresa que não adianta a gente dizer que a gente vive numa caixa, porque a saúde, ela não é. Hoje eu tô aqui com vocês no podcast, daqui a pouco meu telefone toca, tem um médico falando, a vigilância sanitária tá aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, às vezes eu vou ter que sair é um caso novo de um produto novo. Que a gente nunca viu. Que a gente uma nunca notificação viu. Com alguma norma que a gente nunca pegou antes. Então, a gente trabalha, claro, é o que eu sempre digo, a gente tem processos internos da empresa muito bem definidos, mas nem sempre eu consigo que o meu colaborador, ele siga exatamente aquele processo, porque eu não consigo fechar tudo, porque o mercado da saúde, ele é um mercado a gente sofria com coisas, né, que a gente falava, nossa, a nossa empresa tá a gente falava, tá bagunçada, né? Tá bagunçada, porque a gente não conseguia, a gente tem outros parceiros, então, de arquitetura, de licenças, de ar-condicionado, de construção, a gente trabalha com muitas outras empresas. Então, a gente entrava, às vezes, numa empresa, o cara tinha lá um dashboard, quantas horas o outro tá funcionando. A gente não consegue fazer isso na Lequer, porque é muito dinâmico. Nós vamos ter que visitar o cliente agora, que nem amanhã eu tô em Jundiaí. Amanhã. Leandro, você vai ter que ir para Jundiaí. Remaneja a agenda, a Isa vai fazer o call, a outra vai...
não dá, eu não tenho aquela empresa que todo mundo senta e bate ponto e abre o negócio. O médico fala assim, eu preciso falar com vocês hoje, que horas? 9 horas da noite. Que é a hora que ele termina o consultório. Leandra, hoje. Leandra, você pode me atender às 7 da manhã? Eu preciso falar com você antes de entrar em cirurgia. Então, a dinâmica do nosso serviço é diferente. E a gente sofria com isso. A gente falava, meu Deus, será que a gente vai conseguir não ser bagunça? Né? Na nossa cabeça era uma bagunça. Só que depois a gente foi percebendo que não é isso. E que muitas vezes, dentro da nossa bagunça, a gente, trabalhando com esses parceiros, a gente é muito mais organizado do que eles em muitos sentidos. A gente dá tanto... às vezes a gente controla tanto as coisas que eles mesmos falam assim, escuta, como é que vocês dão conta? Porque tem sempre alguém me perguntando como é que tá o prazo disso, como é que tá aquilo. Mas é justamente criou que a gente as nossas entendeu. próprias formas de Exato. controle, a gente teve que criar, isso foi um desafio, porque a gente não achou pronta num sistema. Agora a gente está acabando de criar o nosso sistema, nós tivemos que pagar para alguém fazer um sistema para nós. Legal. Porque a gente não se encaixava nos sistemas Claro, prontos. não tem um padrão. Legal. Não existe. Então a gente entendeu, a Isa desenhou esses processos todos, foi um tempo, e a gente tem que ter essa paciência do tempo, porque a empresa tá rodando aqui, então eu não posso falar para os clientes, olha, eu não vou te atender hoje que eu tô desenhando processos. Não dá. Exato. Então, às vezes, você tá no meio do desenho do processo, para tudo, porque nós vamos atender o cliente. Para tudo, porque... Né? Então, demora. Isso também a gente teve que aprender, porque a gente ficava ansiosa com isso. Eu quero escrever essa semana. Imagina, passava essa semana que vem, a outra semana, a gente não tinha Você faz escrito. na hora que der, no Então, final a de gente semana. foi aprendendo que a gente tem que ter essa paciência, né? Mas tem que fazer, a gente deixa ali e sai. E aí agora a gente está na fase, nós estamos finalizando, terminando nosso sistema. Então aí a gente vai conseguir colocar no sistema para as meninas imputarem. Ah, então vocês não têm controle nenhum? Temos muitos. Mas agora a gente vai conseguir fazer com que isso fique menos na unha Claro. e mais automatizado. E ajuda até vocês se prepararem para um processo de expansão, né? Está acontecendo e por isso foi necessário. E que tá acontecendo, gente, sem a gente botar lá no papel assim, ó, a gente vai pra esse, pra esse, Não, pra tá esse. isso acontecendo custa naturalmente. tanto. Foi muito natural. A pandemia com Hoje, essa além de questão... São Paulo, vocês têm mais Rio e Minas. Rio e Minas. Isso. E a gente está em muitos estados, não com pessoas nossas, né, mas a gente atende o Brasil inteiro. As normativas que regem os estabelecimentos de saúde, elas são nacionais. Uhum. Então, a gente tem essa capacidade de atendimento para o Brasil. A gente tem projeto na Bahia, a gente teve projeto no Manaus, Sul, em São Manaus. Luís, Acre, Goiânia, Mato A Grosso. gente tem projeto, a gente já teve projeto no Brasil inteiro. E isso aconteceu graças também, né? E a gente sabe que a pandemia foi, óbvio, um momento muito difícil para todo mundo, mas o que a pandemia trouxe em relação ao online foi muito importante. E o nosso trabalho é um trabalho que dá para a gente fazer à distância. As pessoas aceitaram. As pessoas aceitaram aceitaram. não isso, não aceitava estar antes. presencialmente, Então, a gente conseguiu, e foi uma necessidade, até pela pandemia mesmo, a gente conseguiu expandir aos pouquinhos para esses estados e atender esses estados. E aí, agora, a gente está criando frentes nossas efetivas. A gente começou pelo Rio de Janeiro, ano passado, então a gente passou um ano inteiro implantando o Rio. E agora a gente está indo pro meu xodó, que é Minas, né? Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, mas antes é muito interessante porque a consultoria também passa muito por isso. Nós somos uma empresa de estratégia. Não dá para eu explicar a estratégia. Ele tem as premissas, mas ele Sim. precisa vivenciar, porque cada cliente é um mundo Vai diferente. criar a sua própria estratégia. Então ele tem que vivenciar para ele ter bagagem, para ter bom senso, para tomar boas Exato. decisões. Que é Exato. isso que vocês acabam fazendo. Agora uma pergunta mais para o campo, olhando para o 360, como é que equilibra ser empreendedora, empresária, mulher, a vida, saúde? Porque vocês trabalham no mercado de saúde trabalhando 12 horas, 14 horas. Não equilibra. A resposta Como é que a gente equilibra a vida? Porque ela precisa desse corpo, mente e alma. Eu, né, Leandra, eu demorei para entender também, e acho que agora a maturidade me trouxe isso, que é uma ilusão a gente dizer que a vida está em equilíbrio. Tem hora que tem um prato meu girando mais, outro prato girando menos. Tem hora que eu tô dando atenção mais para a empresa e não consigo sair com os meus amigos, né? E não consigo, talvez, fazer tão bem os meus exercícios. Eu procuro fazer com frequência, ter constância. Mas tem hora que eu consigo, a empresa tá mais tranquila, tá num momento de mais tranquilidade, e aí eu consigo viajar, né? Mas não é toda hora. Então, achar que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio onde tudo roda como eu gostaria, para mim, Leandra, eu acho, pelo menos até agora, até que alguém me prove ao contrário, que é uma ilusão. E parar de tentar encontrar isso me fez muito bem. Porque isso gera uma ansiedade. Você quer que esteja tudo equilibrado, que eu esteja conseguindo. Nossa, mas eu tô trabalhando muito e não consigo ver as pessoas. Tá, eu tô trabalhando muito, daqui a pouco eu vou trabalhar menos.
eu parei de ter ansiedade com relação a isso, sabe? Legal. Então, assim, agora eu tô no momento de trabalhando muito, as pessoas vão ter que Essa entender aceitação isso. já é um princípio de equilíbrio, né? gente. Exato. Então, assim, antes eu sofria mais com isso. Agora eu consigo ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não é que eu largo um prato pra cair, não é isso, né? Mas procurar olhar pra isso. Então, eu conseguia treinar 6 vezes na semana. Agora eu tô conseguindo 4, porque a gente tá numa pegada de expansão. Ok, é 4 que eu consigo, eu só não vou parar, né? Eu conseguia sair com os meus amigos todo final de semana. Agora eu não consigo. Ok, mas uma vez por mês eu quero parar e sair e ver minhas amigas. Então, uma vez por mês eu vou parar. Então, eu diminuo a rotatividade de um pratinho que eu tô equilibrando aqui, porque tem outro rodando a milhão, né? E quando esse aqui diminuir, eu foco. Eu tenho feito assim. Eu vou muito nisso também, mas eu gosto de trabalhar muito a minha gestão de tempo, assim. Eu tenho um pouco disso justamente porque eu tenho uma dificuldade de parar muito a minha cabeça. E aí eu preciso aliviar isso de alguma forma, porque senão isso acaba me prejudicando, né? Então, o meu dia, se eu tivesse trazido aqui, eu tenho um planner. Então, o meu dia, ele é literalmente cronometrado. Porque eu tenho algumas coisas que eu não quero abrir mão justamente porque eu preciso, ainda que os pratos estejam rodando em velocidades diferentes, tem coisas que eu preciso para eu poder manter tudo isso. Então, por exemplo, a atividade física é uma coisa que eu não abro mão nunca. Ou eu estou numa musculação, ou eu estou no meu balé, porque eu voltei a dançar tem 2 anos, ou eu estou na minha yoga. Então, eu estou sempre com muitas atividades, justamente para eu conseguir tentar manter, nem equilíbrio, acho que é uma sanidade mental mesmo, para dar conta de tudo. Mas eu acho que eu tenho conseguido levar isso muito bem. Eu sempre fui mais tranquila do que a Lê nesse sentido. Eu sempre falei, olha, esse final de semana não quero nem saber, eu não vou trabalhar. Eu posso morrer de segunda a sexta, mas o meu final de semana isso não acontece. Hoje não é tanto assim. Hoje, às vezes, eu até prefiro tirar um pouquinho do meu final de semana para eu trabalhar, porque aí eu não trabalho com o WhatsApp apitando, eu não trabalho com ninguém me chamando, com o telefone Consegue tocando. produzir melhor. Eu produzo muito. E eu também fui entendendo horários aonde eu trabalho melhor. Então, eu escrevo muito processo, eu escrevo muito manual, eu escrevo muito protocolo, eu escrevo muito memorial de atividades. Escrever isso durante a rotina do horário de funcionamento dos meus clientes é muito difícil. Gente, o nosso WhatsApp é loucura, juro por Nosso Deus. WhatsApp, assim, a gente tá Vocês não têm parado noção, é aqui. insano. Se a gente deixar, daqui a pouquinho eu mostro, de repente tem 65 conversas, não são 65 mensagens, são 65 conversas pra gente poder abrir. Se você somar, tem tipo 1000 mensagens. É loucura. Então, às vezes eu deixo para quê? Eu começo o meu dia para validar algum documento das meninas, que é uma coisa mais fácil, responder um cliente, e eu deixo para escrever coisas mais complexas no fim do meu dia, porque eu sou mais da noite do que do dia. Então, eu acho que eu vou tentando manter isso. Se eu vejo que eu estou muito esgotada, muito cansada, aquele final de semana é para eu sair, para eu estar com os meus amigos, para eu ir, sei lá, para uma praia, para eu fazer alguma coisa. Então, eu vou sentindo isso muito. Comigo, eu consegui atingir um autoconhecimento muito legal. Então, eu sei bem das minhas limitações, mas é porque eu também... O meu cronômetro de dia, ele é muito, muito regrado. Rígido, bem desenhado. Legal. Gente, a gente tá chegando aqui no final, nem parece, né? A gente tá aqui já bom. 1h10 Que praticamente papo bom. batendo papo. Passou muito rápido, de verdade. Eu tenho certeza que tem muito mais assunto pra gente falar. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês. Aprendi bastante sobre esse mercado, ouvindo vocês, muito louco. E já deixar um convite para uma mensagem que vocês possam passar, porque tem gente que vai estar ouvindo a gente, independente do segmento, algumas pessoas, elas faltam aquele incentivo, aquele empurrãozinho da coragem de ir para empreender. Porque sabe que é difícil, sabe que tem as suas particularidades, mas que de fato vale a pena. Então eu queria que você deixasse essa mensagem para essas pessoas que estão ali, ó. Vale a pena, não vale a pena? Eu vou dizer assim, a minha vai ser bem simples, tá, gente? Mas é uma coisa que eu levo pra minha vida, assim. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não paralisa. Porque se você tiver um objetivo, se for algo que você quer fazer, vai. Dá medo? Dá, eu tive. Eu tive e muitas vezes eu continuo tendo. Mas vai com medo mesmo, porque vale muito a pena. Você vê os seus sonhos se realizar, você vê as coisas acontecerem, isso vale tudo que você tá passando. Então, vai com medo porque dá certo. Eu acho que depois, né, eu tô o dobro do tempo no empreender que a Isa, né? Sim. A Lequer tá indo para 10 anos, eu tô o dobro do tempo empreendendo e não vou falar quanto de idade que eu tenho mais que ela, que é sacanagem, eu não vou falar isso aqui. Eu acho que
com a questão da maturidade, eu entendo hoje que é assim. Empreender não é para todo mundo. Você precisa ter uma pele de empreendedor, né? Ela é treinável? Talvez. Ela é ensinável? Talvez. Então, eu acho que o que você precisa pensar primeiro é: eu tenho essa pele de empreendedor? E não se culpar se você não tem. Não existe culpa em não ter. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tem gente que tem perfil para trabalhar o resto da vida com alguém comandando esse trabalho. Tem pessoas que não têm um perfil de comando, não tem, e tá tudo bem. Eu acho que é entender esse tá tudo bem. Agora, se eu tenho esse perfil de comando, se eu tenho esse sonho, esse desejo, se isso pulsa em mim, se eu acho que eu posso fazer, se eu tenho uma ideia legal, se eu olho pro outro fazendo e aquilo, né, mexe comigo, então eu acho que aí é ir. É falar, eu vou tentar. E aí, uma outra coisa que eu falo, né? Eu falei isso pra uma amiga recentemente. Ela, mas e se eu for e der tudo errado? Eu falei, na pior das hipóteses, você volta pra onde você tava. Com o aprendizado. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Eu tenho uma história inicial, né? Eu fui polícia. Eu não comecei na área da saúde. Eu prestei o quartel, eu fui polícia. E depois de 2 anos e meio, eu pedi baixa. Eu pedi pra sair. E quando as pessoas olham isso, elas falam, você jogou 2 anos e meio fora. Eu falo, não, eu sou a enfermeira mais militar que você vai conhecer. Né? Porque eu aprendi disciplina, eu aprendi uma porção de coisas que nenhum outro lugar, a não ser o quartel, teria me dado. Né? Então, é o que você falou, tudo é aprendizado. E você não pode ter medo de ir e desistir. As pessoas hoje têm muito essa cobrança de deu errado. Com tudo, na vida, no casamento. Ai, me separei, meu casamento deu errado. Não, ele deu certo por um determinado tempo, depois ele parou de dar certo. É como a nossa empresa, ela está dando certo. Pode ser, Deus o livre guarde, que daqui um dia ela não dê mais, ou não dê mais nesses moldes. A gente não pode se culpar ou que as expectativas sejam outras. Exato. Ai, deu errado. Não, deu certo por X anos. Né? Então, eu acho que para empreender é isso. Primeiro você tem que olhar para você e entender. Eu vou estar pronto, eu tenho essa pele dos desafios que um empreendimento necessita? Tenho. Eu tenho desejos, eu tenho boas ideias, eu tenho essa garra. E se der errado? Se der errado, na pior das hipóteses, você volta para onde você estava. Isso aí. Legal. Muito bom. Fico muito feliz de ver todo esse crescimento de vocês. Tenho uma admiração, um respeito muito grande. A gente te agradece porque você faz parte disso. Exatamente. Muito obrigada. De verdade, é importante dizer isso. Você faz parte disso. Foi muito importante a nossa Foi uma passagem. virada de chave pra Foi. gente, muito grande. Foi uma organização, então a gente é muito grata ao Grupo Era. Você é o André, que na época tava junto e que... O Léo, gente, o Léo é aquela planilha, coitado do Léo. Tenho dó do Léo até hoje, daquela planilha. Foi Léo extremo... tá na Índia. Olha aí. Tá na Índia. Foi a gente que fez ele ir pra um lugar budista, Eu acho talvez. que pós-Lequer ele Somos muito gratas por esse convite, pela parceria que a gente tem de empresas, de trabalhar juntos. Eu acho que é isso, dividindo a gente multiplica. Então, obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição para fazer bons negócios, boas coisas com vocês. E obrigado mesmo por todo o apoio. Alequer, você sinta-se parte disso, porque você faz parte disso. Obrigado, eu que agradeço. É isso, legal. Então, deixando um último recado para vocês. O Instagram delas vai estar aqui na descrição do canal, junto com o site. E se você tem ideia de empreender ou já empreende nesse segmento, você já sabe que você tem que buscar as meninas da Lequer para ajudar você a estruturar a sua empresa dentro das normas para que você possa estar livre para executar aquilo que você é bom e continuar crescendo. Mais uma vez, meninas, obrigados e Obrigada, até a próxima. Até. Obrigada. Oi.